Oi, eu me chamo Carol Martins. Eu vou apresentar para vocês um pouco mais dos conteúdos que a Samantha já começou a falar, que são as ferramentas do Google, e eu vou entrar mais no detalhe de como elas podem ajudar seu negócio ou uma empresa que você trabalhe, ou até para a construção da sua marca pessoal. Eu sou uma mulher cis, branca, lésbica, tenho o cabelo castanho escuro, os olhos castanho escuro também. Estou usando uma blusa laranja e tô no meu quarto, onde ao fundo tem um guarda-roupa, minha janela, a cortina, e tem uma bandeira trans também. Então, como eu comentei do conteúdo, que eu vou continuar apresentando sobre as ferramentas, eu vou entrar mais em detalhes de quais são as novas oportunidades do mundo online, como construir sua presença online, ferramentas do marketing digital, como o YouTube pode te ajudar, tanto como empresa ou como a marca pessoal, profissões do futuro e as ferramentas para você continuar aprendendo, que eu vou deixar um pouquinho mais para o final. E para começar a falar sobre a nova era da tecnologia, eu achei esse dado muito legal, que ele mostra que 90% dos dados no mundo foram criados apenas nos últimos 2 anos. Isso vai desde um site de informações de ligação ou conteúdos que a gente tem no digital. E isso não só criado, né, mas armazenado em ferramentas, né, em produtos da tecnologia. E eu trouxe um caso super legal que ele representa muito uma dúvida que acho que é a primeira quando a gente pensa em tecnologia, que é qual o limite. Então, o limite do conhecimento, o limite do aprendizado, e o Julius foi uma pessoa que desafiou o limite de tudo isso e hoje ele é reconhecido como um atleta olímpico. Ele começou a treinar lançamento de dardo vendo vídeos no YouTube, e aí ele começou a treinar, praticar e competir, e hoje ele é um dos atletas olímpicos. Depois dá uma pesquisada um pouco mais na história dele, que é super, super legal. E aí, entrando um pouco mais sobre a era da tecnologia, da informação, porque é isso que eu comentei antes, né? Não é tecnologia, a tecnologia começou faz muitos anos, mas é como a gente começou a usar a informação de cada usuário para saber o comportamento de busca, comportamento de online, né? Navegando de uma forma geral, ia conectar todos os produtos. Então, o que a gente fala muito sobre a internet das coisas e como a gente faz tudo para se conectar e estar sempre antenado. E aí isso entra muito no ponto de que mostra como o mundo está mudando. Então, o mundo que a gente conhecia mudou, e também entrando mais no lado profissional, sobre as vagas, né, os empregos, que a gente entra muito no ponto de será que a gente vai ter mais ou menos empregos? Eu não quero deixar ninguém assustado ou assustada, mas aqui tem algumas informações que falam que quais são as 21 profissões novas da era digital, que a tecnologia vai criar mais empregos do que destruir. E depois eu vou entrar e deixar algumas sugestões, né, algumas informações sobre possíveis vagas também. E toda essa era da tecnologia, ela possibilita, e é onde o YouTube entra também, né? O Uber, o Airbnb também. Então, o Uber para você chamar o seu próprio motorista, né? O Airbnb para você alugar um espaço para você ficar quando viaja. E tudo isso é o que a gente chama sobre a era do it yourself, que é a era do faça você mesmo ou mesma, né? E aí, entrando um pouquinho mais sobre a tecnologia, a gente sempre vai bater no marketing, o marketing digital, principalmente, mas o marketing como um todo. Então, se você acompanha já um pouco da história do marketing, o marketing digital já existe há muitos anos, mas há pouco tempo as empresas começaram a falar mais sobre isso, ver os benefícios, enfim, e começar a estudar todas as possibilidades. E o marketing ele se tornou mais do que um suporte, né? Ele saiu só vou buscar um conteúdo para saber mais sobre ele, mas ele se tornou um motor de crescimento para as empresas. E é isso que eu quero entrar como primeiro ponto, e indo mais para o marketing digital. E essa é uma dúvida muito legal que mostra qual a melhor opção para você criar uma estratégia digital. E a gente vai desde o website, você ter um canal seu, anúncios, então você promover a sua empresa, aplicativos, blogs,
enfim, outros pontos. E para a gente aprofundar um pouquinho mais nisso tudo, eu vou colocar hoje como tema principal a gente trabalhar o posicionamento. Então, você está presente e disponível. E vou usar a Ana e a empresa que ela acabou de abrir, inclusive é minha xará, porque meu nome é Ana Carolina. Ela abriu uma empresa e a gente vai seguir com a Ana no passo a passo de como ela pode promover a empresa dela. Então, o nome da empresa é Bolos da Ana. E como ela pode começar? Construindo a presença dela online de uma forma geral e com isso usando alguns produtos do Google. Então, como vocês já viram na aula anterior com a Samantha, o primeiro passo é você criar uma forma do cliente se comunicar, né, com a empresa. Então, o Gmail, ele ajuda nesse primeiro passo, que você pode criar um e-mail gratuito. Então, esse aqui é um e-mail que fala o nome da empresa, né? Então, anabolos@gmail.com. Mas, se você quiser deixar ainda mais profissional, é possível você usar o G Suite, que é uma solução corporativa. E aí você personaliza mais o e-mail com contato@anabolos.com.br. Mas não é só isso, né? Não é só por ter um e-mail, mas enfim, é um canal de comunicação que também ele traz outras soluções para você conectar todos da empresa, né? Conectar um time. O Google Drive é uma das ferramentas que está dentro do G Suite. Então, no Drive você tem acesso a planilha, a documentos e apresentações. Inclusive, toda essa apresentação foi feita no Google Slides. E o primeiro passo da Ana Bolos e é uma forma totalmente gratuita, na verdade, né? Então, o primeiro passo, tirando o Gmail, que o Gmail é mais uma formalização da empresa também, né? Então, a gente vai para o Google Meu Negócio, que é um produto que eu sou super fã, porque é simples de você usar, de você criar também, né? E ele coloca a sua empresa literalmente no mapa, né? Ela mostra que deixa de uma forma oficial para os usuários, né, ou para possíveis clientes que estejam buscando por você e traz toda a confiança. Eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes sobre o Google Meu Negócio. Esses são alguns pontos que eu sempre destaco, que é uma maneira de a gente mostrar ao Google e aos clientes, né, que você é o dono do seu negócio, tem uma pessoa gerenciando por trás e cada vez mais o Google Meu Negócio está evoluindo, possibilitando que a gente coloque mais formas de você se comunicar. Então, desde um comentário a você anunciar suas promoções da empresa, mas, enfim, eu acho que o principal é você dizer às pessoas como o seu negócio funciona e você deixar caminhos de contato, né? Então, aquele e-mail que você criou, você provavelmente vai ter colocado já no seu site, então você vai disponibilizar seu site no Google Meu Negócio também, e também outros canais, como ir até a loja ou ligar para a empresa. Aqui é um passo a passo de como você cria, então você pode acessar o google.com.br/meu negócio e aí você vai preenchendo com as informações, né? O nome do proprietário, depois você vai para o nome do negócio e aqui um pouquinho mais de informação do endereço e uma forma que a gente faz para validar que a empresa ela realmente existe. O Google manda uma carta para esse endereço com um código que você vai verificar, ou você também pode fazer essa verificação através do telefone do suporte. Então, aqui o passo a passo para você acompanhar. E é super simples. Segue esses 3 passos e você já criou a sua conta do Google Meu Negócio. E agora vem a parte mais legal, que é onde você personaliza, coloca fotos, consegue colocar as promoções, como eu falei, os produtos que você trabalha. E também, não só fotos do produto, né, mas também fotos do seu negócio mesmo. Até adicionar um tour virtual. Você pode ver alguns parceiros que você faz um tour gravado dentro da loja e você disponibiliza isso para os clientes assistirem também. E indo para o segundo passo de como a Ana pode fazer para construir a presença online dela, acho que, como eu comentei no começo, é muito, muito importante que você tenha um website. Então, esse aqui é um dado muito legal, que 66% dos consumidores considera que ter um site é essencial para uma empresa. Então, não é essencial só para, olha como a empresa existe, mas também para entregar mais informações do produto, da história da empresa, enfim, às vezes mostrar clientes casos, né, depoimento de clientes que já tenham experimentado o produto ou serviço
e você pode disponibilizar lá. Enfim, é um canal de comunicação principal, né? E se você não tem o site, né, ou ainda vai desenvolver, tem alguns pontos que eu acho legal destacar, que é você primeiro saber que tipo de conteúdo que você vai colocar no seu site. Então, saber o que as pessoas estão procurando. Para isso, você pode usar um dos produtos do Google, que é o Google Trends ou Google Tendências, e aqui você consegue colocar mais as palavras-chave, né, do seu produto ou serviço, e ele vai mostrar tanto o comportamento de busca por esse produto, mas também outras palavras-chave relacionadas para você começar a elaborar todo esse conteúdo que você vai colocar no site. Outras ferramentas que você pode colocar na sua lista de melhores práticas para construir seu site é você pensar principalmente em um design e um conteúdo simples também, né? Não só simples, mas consistente, que ele descreva bem a sua empresa e seus produtos. E o mais importante de todos esses pontos que eu coloquei aqui na apresentação é você pensar na velocidade do site. Então, um site que carregue rápido, tanto no desktop ou no celular, ou enfim, ou tablet. Você pode fazer um teste conectando em redes diferentes e dispositivos diferentes também. E se você ainda não tem o site por falta de tempo para desenvolver um, ou enfim, personalização, né? Ou por questões de custos, o Google Meu Negócio também pode te ajudar. Então, você consegue criar um site totalmente gratuito em minutos e ele é super legal porque ele é responsivo. Então, um site responsivo é quando ele adapta de acordo com o dispositivo. Então, que eu já falei para vocês, né? Do desktop, celular, mas você consegue também colocar mais informações nesse site, não só texto, mas como imagens, vídeo, enfim, outras informações. Para você criar o site, é só você acessar o Google Meu Negócio e vai ter a parte de criar site. Outro passo que a Ana pode dar, né, para promover a empresa dela é usando um dos produtos do Google que se chama Google Ads, que é a nossa principal ferramenta de promoção, que você consegue colocar um anúncio da sua empresa. Então, você separa o investimento X, né, por mês, enfim, por dia, e você começa a anunciar. Provavelmente você já deve ter visto em alguma empresa, quando você buscou ali, né, por um produto, a parte do nome da empresa, o site e também escrito no lado anúncio. E essa é uma ferramenta muito legal, não é totalmente necessária, tá? Porque você pode mostrar a sua empresa no resultado do Google de uma forma totalmente gratuita, mas essa aqui é uma forma paga de você promover para aparecer nos principais resultados. Então você consegue mais destaque. É uma ferramenta muito legal, bem ampla, assim, você consegue fazer muitas coisas diferentes, desde anúncio na pesquisa, anúncio em vídeo ou anúncio em display, que é quando você coloca uma imagem, né, para promover a empresa em um site ou algum portal. E a ferramenta que é a mais legal, na verdade, a que mais pergunta, e é a segunda ferramenta de busca mais usada no mundo, depois do Google, que também é do Google, é o YouTube. E ela contribui muito para aquela tendência que eu falei no início, né, da era do como fazer algo, faça você mesmo, né? E quando eu comentei sobre você pensar bem no conteúdo, o YouTube entra nisso também. Então, não você fazer um vídeo só pensando em mostrar o seu produto ou mostrar a sua empresa, mas sim mostrar como esse produto ou serviço vai ajudar no dia a dia do seu cliente. Eu trouxe até um caso para mostrar mais para frente para vocês de uma oficina que viralizou com o YouTube. Então, aqui, como que a Ana pode usar ao favor dela o YouTube, né? E esse é um dado sobre a nossa ferramenta, que a gente tem mais de milhões de usuários no Brasil e é um dos 9 produtos que a gente tem mais de 1 bilhão de usuários no mundo. E as principais dúvidas de quanto custa para ter um canal no YouTube, não custa nada, você só precisa criar uma conta. Então, se você lá no começo tiver criado o seu Gmail, é só você ir até o YouTube e colocar criar um canal. Mas eu vou entrar no passo a passo também. Outra dúvida é se você é obrigado ou obrigada a distribuir exclusivamente no YouTube. E a resposta é não. Você pode pegar esse vídeo que você vai gravar e colocar em outras plataformas também.
e o quanto de conteúdo você precisa enviar para ser um parceiro ou uma parceira, o quanto você quiser. Então, você pode gravar só um por mês, um por semana, ou enfim, um a cada ano também. Vai muito da estratégia que você quiser desenvolver para sua empresa. E para começar, é bem simples, é só você ter um celular ou uma câmera e começar a gravar. Esse é o caso que eu comentei da oficina que viralizou no YouTube, onde eles mostravam como o carro estava antes para depois como que ficou, né, o resultado. Então essa é uma dica legal de conteúdo que você pode trabalhar diferente no seu canal da empresa, se for o caso, né? E os 3 pontos de como a empresa vai aproveitar melhor o YouTube. Então, buscando alcance, você atingir novos clientes, mas também buscar o engajamento em quem já é cliente da empresa, ir atrás do impacto também, né? Impactar a decisão do consumidor para fazer aumentar a probabilidade dele converter contigo. E a terceira opção também, que eu acho que é o grande diferencial do marketing digital, que é você ter acesso aos resultados. Então, você conseguir mensurar o resultado de uma campanha que você faz e, com isso, né, otimizar toda a sua estratégia. E entrando um pouquinho mais sobre os vídeos, eu quero mostrar para vocês a revolução do vídeo, como o YouTube começou, e também depois eu vou entrar no detalhe de como você pode usar o YouTube de uma forma mais pessoal. Então, o YouTube ele começou em 2005, quando um menino foi até o zoológico e ele gravou um vídeo dele no zoológico, basicamente, de 18 segundos, e ele mostrava que ele estava visitando os elefantes, fala um pouquinho dos elefantes, e pronto. Esse vídeo viralizou e foi o primeiro vídeo que subiram no YouTube. E com isso a gente começou a ver a possibilidade que o YouTube trazia e contribuir para toda essa era que eu estou comentando, né? Que é a possibilidade de a gente distribuir o vídeo, distribuir o conteúdo, né? Com o mundo inteiro. E não só isso, mas você ter um repositório, né? Ter um espaço para armazenar todos os seus vídeos, enfim. E entrando mais na trajetória do YouTube, a gente entra na parte dos blogueirinhos ou blogueirinhas, que é mais conhecido como YouTubers, e essa foi a primeira geração. A geração, né, do Whindersson Nunes, do Felipe Neto, PC Siqueira e a Kéfera. Provavelmente você deve conhecer algum deles. Se não conhece, pesquisa, que é muito legal você ver desde o começo da história deles até agora. Então, como a produção mudou. Eles antes usavam pouca produção e eles basicamente criaram um canal para contar histórias, né? E contar histórias de uma forma totalmente autêntica, cada um do seu ponto de vista, enfim, e compartilhando todo esse conteúdo e, enfim, fomentando conversas diferentes também. E o YouTube ele promove a diversidade de conteúdo. Então, essa frase é bem legal, que mostra que o YouTube ele não só deu voz para todos, mas ele deu voz para tudo. Então, para pessoas que nunca tiveram voz, para especialistas que querem disseminar o conteúdo que antes era um pouco mais difícil o acesso, ou bandas para que criaram um ecossistema em volta da música, né? Enfim, mostrando mais da produção de cada lançamento. As rádios que adicionaram ao áudio, né, a parte visual também. Enfim, celebridades e, como todo, nações que passaram a ter uma voz desatrelada à mídia, né? Então, uma voz própria. E indo mais para a parte blogueirinha, então, como começar a criar o conteúdo. Esses são as etapas que eu considero, né, para você começar a usar o YouTube de uma forma pessoal. Então, o primeiro é você criar o seu canal, depois você pensar em como ser encontrado, encontrada ou encontrade, manter o seu público engajado e, por último, construir uma base de fãs. Então, para você criar seu canal, se você quiser, enfim, ir no passo a passo, você faz o login na sua conta do YouTube ou no Gmail, né? Clica na sua foto, depois você vai colocar na opção de criar um canal, escolhe o nome do canal, né? E depois, pronto, está criado o seu canal. E vamos para a segunda fase importante de você fazer o upload, né, do seu vídeo. Então, não só fazer o upload é importante, mas você também criar um título, descrição e marcações. Então, personalizar o máximo possível, porque tudo isso vai contribuir quando alguém buscar pelo tema do seu vídeo, enfim, para a gente fazer o match, né, fazer a conexão entre o que a pessoa buscou e o que você
tá falando. Eu trouxe um exemplo de canal que é o da Maíra Medeiros, que é o canal Nunca Te Pedi Nada. É um ótimo exemplo de personalização. Então, a Maíra, ela personaliza muito, desde a arte da capa, logo, o vídeo de destaque, as outras sessões também. Então, ela criou playlists dos temas que ela fala, enfim, e link para outro site e redes sociais também. Na parte de como você pode ser encontrado, e você pode pensar nesses três detalhes aqui, que é você pensar em tópicos que são tendência. Então, lembra que eu falei do Google Trends? Você pode começar a colocar, enfim, quero falar sobre empoderamento feminino. Vai no Google Trends, busca por isso e vê como que está a busca por esse tema, ou enfim, outros temas. Você criar vídeos sobre dúvidas comuns. Então, você dá, acho que um passo para trás, né? E não pensar, isso todo mundo já deve saber. Mas, enfim, tentar ir no mais básico, porque tentar deixar a informação mais acessível possível, né? E nem sempre todo mundo tem essa informação, enfim, busca de formas diferentes também. E você otimizar os seus vídeos, que é aquela parte que eu estava falando sobre a descrição, o título, que ajuda muito. Nessa fase de engajar o seu público, você tem que, principalmente quando você começar a gravar, você tem que encontrar o seu público-alvo, né? Então, com quem você quer falar, de que forma que você quer falar. E aí entra em outros detalhes de você ser dialogável, original e ser consistente. Então, você pode tanto ter um canal que vai falar sobre diversos temas, como eu estava falando da Maíra Medeiros, mas tentar você criar uma consistência. Então, comecei a falar sobre empoderamento feminino, tente trazer outros pontos sobre esse tema também. Enfim, você vai criar uma linha de raciocínio, né, de conhecimento para a pessoa que está assistindo. Eu trouxe alguns exemplos, então, da Jujutsu, que é uma carioca que começou a gravar vídeos, enfim, ela fala sobre temas sociais, né, diversas questões. A Nathalie Neri fala sobre assuntos afros e afins, né, e, enfim, tem outras pessoas, só que eu trouxe elas porque elas são grandes cases do YouTube, e, enfim, de conteúdos totalmente diferentes. E elas pensam muito, 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 desde o YouTube a outras redes, na base de fã delas, né? Na audiência. E que eu quero destacar aqui também. Os pontos de você interagir com os seus seguidores, então, tanto no seu canal, nas redes, que é o que elas fazem, você manter uma conversa com a sua audiência, então, fazer perguntas, pedir dicas, isso é super normal para você perguntar para as pessoas o que elas querem ver, qual que seria o próximo tema, e você ser inspiracional, então, fortalecer a sua marca, né? Sempre lembrar o porquê você está ali e, enfim, o porquê, para quê, né? De que forma, enfim, você quer oferecer esse conteúdo. E um tópico bem importante é como você pode monetizar. E aí é quando a vida de blogueirinho começa. Que, enfim, tem uns pré-requisitos, como você atingir 4.000 horas de exibição nos últimos 12 meses e ter no mínimo 1.000 inscritos. Mas, enfim, você pode procurar mais informações nesse link de google.com/AdSense, que é o nosso produto para você abrir um espaço de publicidade, né? E aí vai ter mais detalhes de como você começa a monetizar. E com tudo isso, eu acho que a profissão youtuber também, né, foi uma profissão criada pela era da tecnologia. Eu acho que é um ponto legal para a gente conectar na introdução que eu falei sobre as profissões do futuro, né? Eu trouxe outras, enfim, algumas eu já conheço bastante. Na minha experiência, né, de trabalho, eu já trabalhei em agência, então são alguns cargos que já existiam, mas eles também estão evoluindo. Então, você ter uma pessoa que é a garantia de qualidade e teste. Então, qualidade e teste é muito conhecido também de fábrica, né? Esse cargo, mas não é nesse sentido. Então, quando a gente entra no digital, eu estava falando sobre o site também, é muito importante a gente ter a garantia da qualidade do que você está oferecendo, mas também a parte técnica. Então, essa pessoa é responsável por essa parte. Um desenvolvedor gráfico, a pessoa que vai criar as peças, né, da publicitária, enfim, imagem que você precisa, ou a parte de mídia, então, que eu comentei do Google Ads, essa pessoa cuidaria do Google Ads, enfim, de outras mídias que você pode trabalhar. Analista de dados, webmaster, gerente de projetos, enfim, são outras profissões
que são possíveis você trabalhar e acompanhar toda essa tendência do digital. Esses cargos você pode procurar também no Google Emprego, né? Google Vagas. Você consegue colocar ali no Google o nome do cargo que você quer e ele já começa a aparecer as opções para você. Então, você não necessariamente precisa ir em algum site de vagas, só pesquisar ali no Google, que já é direto. E acho que nessa parte é muito importante, né? Beleza, com o que eu quero trabalhar, como que eu faço? Às vezes eu acho uma vaga também, que, enfim, é uma vaga que tem interesse, mas a empresa colocou em outro idioma, ou enfim, até um conteúdo que você queira aprender para se preparar para essa vaga. Então, você pode usar o Google Tradutor. O tradutor ele te dá essa possibilidade, enfim, você traduzir textos, sites, documentos e, como eu falei, encontrar vagas, informações ou qualquer outro material em outro idioma, né, para você usar a seu favor. E a dúvida que eu quero deixar, enfim, a pulga atrás da orelha que a gente fala, né, para é que se você está preparado, né, para a era digital. Se você não tá, você pode tentar, fazer testes, não ter medo de errar e você pode se divertir, que eu acho que é o mais legal de tudo isso. E como final, assim, né? Se você acha que algo está dando errado, ou se der errado, o digital permite que você comece de novo. E esse é o grande diferencial que a gente fala dessa nova era. Como eu comentei, eu trouxe também outras ferramentas que vocês podem usar para continuar aprendendo com o Google. Uma delas é o Primer, é um aplicativo que você baixa e pode usar totalmente offline, então na hora que você for dormir, enfim, vai no WhatsApp, um pouco no Primer, vai trocando ali, e o Primer você aprende com alguns cardzinhos, né? Alguns cartões bem simples, e você aprende sobre marketing digital de uma forma geral, enfim, não só sobre Google. Plataforma em casa também, então é um site que foi lançado durante a quarentena e a gente conecta desde como você pode usar para a construção da marca pessoal no YouTube ou para empresas, para startups e, enfim, mentorias que o Google está oferecendo também. E essa plataforma é que vai te ajudar ainda mais a se tornar um especialista, né, de marketing digital. Então, aqui que eu comentei, né, sobre a vaga de uma pessoa que trabalha com mídia, o Skillshop, ele vai oferecer treinamentos de diversos produtos do Google, desde o Waze, o Google Ads, o Analytics, para você especializar mais sobre as ferramentas de marketing digital. Agora a gente vai para um bloco um pouco mais mão na massa para colocar em prática os produtos que eu apresentei no conteúdo anterior. Essa é a minha parte favorita, onde a gente sai um pouco do teórico, vamos falar, beleza, e agora como é que eu faço? Então, eu separei 4 produtos principais para mostrar para você aqui, que é o Google Meu Negócio, que é como colocar sua empresa no mapa, o Google Trends, ou do Google Tendências, para a gente buscar os principais termos que a gente pode trabalhar na empresa ou no seu site, né, no conteúdo que você vai fazer, o Google Tradutor e como ele possibilita e ajuda em todos os outros produtos também que eu acabei de falar, e o Google Empregos, que é para você procurar uma vaga, seja nessa área de marketing ou alguma outra área que você tenha interesse. Então vamos lá. Vamos começar pelo Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio, esse aqui é a carinha, né, o site dele, e para você começar, você provavelmente vai estar logada, né, na sua conta do Gmail. Você vem aqui, clica em fazer login, e ele já vai te redirecionar para uma conta inicial do Google Meu Negócio. Aqui eu fiz um teste para mostrar para você, e aí eu coloquei um local já configurado. Então, esse é um dos locais que eu já configurei, mas eu posso adicionar um novo local, vindo aqui no lado direito, adicionar um novo local, e ele vai perguntar qual é o nome da minha empresa. Então, por exemplo, Ana Bolos, que é o mesmo nome do que a gente estava vendo no conteúdo anterior. E ele começa a perguntar as informações, qual o nome da empresa, qual a categoria, você vai preenchendo e depois ele vai te dar a opção de você verificar o seu negócio, que é aquela etapa que ele manda, o Google vai mandar um envelope para você com um código para confirmar a sua localização. E aí, no Google Meu Negócio também é possível você criar um site, lembra que eu comentei? Então, você pode tanto criar um site externo, né, em outra ferramenta, ou vir aqui no site do lado esquerdo e você cria o seu. E aí você tem aqui a parte inicial, né, tudo muito editável, você consegue colocar até um link do botão do WhatsApp,
descendo um pouquinho mais, colocar o serviço que você oferece, depoimento de cliente que você pode vincular com as avaliações do Google Meu Negócio, que cada cliente que visita, né, e quiser fazer no seu Google Meu Negócio pode deixar lá também. A galeria de fotos do seu produto, enfim, parte do formulário para alguém deixar contato com você também. Então é bem simples de você fazer. Se você vir aqui do lado direito, você vai começar a ver como que está ficando o seu site, a carinha dele. Quanto mais personalizado possível, melhor. E aí, o que você pode usar com outro produto, né? Nossa, é o Google Trends para você saber. Beleza, e Carol, e agora? No conteúdo, o que que eu vou colocar nesse conteúdo do meu site que tem a ver com o que as pessoas estão buscando, né? Para aumentar a minha relevância. Aí você pode vir aqui no Google Trends. O Google Trends é essa carinha dele também, e você pode pesquisar. Beleza, meu produto vai ser bolo. Quero saber qual a demanda, né, por esse produto. Venho aqui e coloco bolos em SP, que é um termo que eu usaria. Então eu consigo saber no Brasil, né, onde e quando acontece mais buscas por esse termo, ou até colocar bolos especificamente, que aí ele vai pegar o Brasil inteiro, né? É um pouco mais amplo esse termo. Mas se eu coloco só bolos em SP, vem aqui, removo bolos, e aí eu quero colocar só, se ele vai permitir pra gente colocar. Vou deixar Brasil e vou colocar somente bolos. Porque eu quero saber, ou confeitaria também. Confeitaria. Eu quero saber qual a sazonalidade, né? Quando que buscam mais por confeitaria ou bolo. Então, cada linha representa um dos produtos, um dos termos, e eu consigo saber até a região que estão buscando mais. Então, interesse em bolos. No Acre tem um interesse bem maior nos últimos 12 meses. Ou interesse em confeitaria. Rio Grande do Sul é o lugar que mais está buscando por confeitaria. Então, fica bem dividido entre confeitaria e bolos também, é forma de buscar. E isso vai dando ideias até de como a gente pode usar melhor essas palavras. Então, o que, que tem a ver com bolo que eu posso colocar também no meu site? Aí a gente consegue ver consultas relacionadas aqui, ó. Então, estão buscando por tudo na panela, bolos e doces, bolos da Maria da Paz, bolos da Paz, bolos caseirinhos, bolos bafônicos, então algum bolo temático provavelmente, né? E como tem crescido, ó, mais de 300% de crescimento em bolos bafônicos ou 350% em bolos caseiros. Enfim, aqui é um lugar que você pode tirar ideias de conteúdo e como você vai melhorando ainda mais o seu site e atendendo a demanda do que estão buscando. Beleza? Então, esses são os dois produtos que você pode usar para evoluir, né, a parte de promoção do site da sua empresa ou da empresa que você estiver trabalhando. Fora isso, tem um outro produto que pode te ajudar também, ainda na parte de conteúdo, pode ajudar a sua empresa na parte profissional mesmo, ou também na parte pessoal. Eu quero traduzir meu currículo, ou eu quero ver uma matéria em algum outro idioma que eu preciso traduzir, então seja inglês ou algum outro idioma, você pode usar o Google Tradutor. E ele tem funcionalidades muito legais, eu vou apresentar aqui também. O Google Tradutor, você pode tanto ir no próprio Google buscar por ele, Google Tradutor, e ele vai aparecer uma versão resumida aqui, bem na página inicial, ou você pode ir no próprio site, Google Tradutor. E aqui você coloca o idioma que você quer traduzir, né? Então, por exemplo, confeitaria. Como que eu escrevo confeitaria em inglês? Coloco aqui idioma em português, que é onde como eu estou escrevendo, e eu quero traduzir para o inglês, ou para o francês, ou outro idioma que italiano, por exemplo, que seja interessante. E aqui é legal que você consegue clicar para ouvir também como que fala essa palavra, ou enfim, um texto nesse outro idioma. Mas eu acho que o mais legal é que ele vai acompanhando, você consegue ver seu histórico de coisas que você já buscou, salvar até uma das traduções aqui. E o mais legal ainda é que você consegue traduzir um documento. Então, por exemplo, eu estava vendo uma matéria no New York Times, né? Que é um jornal dos Estados Unidos. E aqui o nome a matéria é sobre o orgulho LGBT, LGBTQ. E aqui eu dei uma lida e eu falei, beleza, eu quero entender melhor esse conteúdo, o que que eles estão falando exatamente. Eu peguei o próprio título aqui, selecionei, coloquei para salvar como um arquivo. Depois eu vim no Google Tradutor,
cliquei em documentos e procurei esse documento no meu computador. Procurei ele aqui. Quando eu procurei, eu coloquei traduzir. E aí o Google Tradutor já abriu instantaneamente, na verdade até é um passo importante. Vira aqui, esse conteúdo está em inglês e eu quero traduzir para o português. Coloco traduzir novamente. E ele já vai me direcionar para uma página de tradução. E aí o nome da matéria, né? O que significa orgulho agora? 50 anos após a primeira Marcha do Orgulho, os autores refletem sobre um momento complicado para o LGBTQ, para a comunidade LGBTQ, né? O Google Tradutor ajuda muito, às vezes ele acaba traduzindo de uma forma não tão precisa, mas enfim, ajuda muito, muito, muito mesmo a gente a traduzir matérias, enfim, livros que para usar ou alguma vaga também específica que a gente esteja procurando. Eu uso diariamente o Google Tradutor e ele me ajuda demais mesmo. E tem outras funcionalidades também. Se você for no aplicativo, você consegue baixar o aplicativo do Google Tradutor no celular e ele tem algumas funcionalidades que eu vou mostrar para você do aplicativo, muito, muito boa também. Eu já usei diversas vezes. Então, você pode baixar o aplicativo e ele conecta com outros. Então, por exemplo, estou usando o WhatsApp. Aí você vai ter a parte ali do Google Tradutor, o íconezinho, e você consegue conversar com uma outra pessoa em um idioma e ele vai traduzindo instantaneamente a mensagem que você precisa. Ou até você pode pegar seu celular, apontar, eu vi uma placa, ela tem outro idioma, preciso saber o que está escrito. Você aponta a câmera do seu celular e ele já traduz na hora também. Isso serve para rótulos que você precisa ler, para jornal, revista, já fiz diversos testes e é muito, muito bacana mesmo como é que fica. Fora isso, você pode baixar, fazer o download das traduções dos textos. Então, como eu falei, eu tenho um livro em outro idioma, eu quero muito ler, faço aqui a tradução no Google Tradutor, baixo e eu posso usar, ler esse livro normalmente, sem estar conectado, né? Em uma internet. Eu vou, baixei esse arquivo, leio no meu celular depois. E tem outras funcionalidades também, como você conversar no Viva Voz. Então, você viajou ou algum amigo, ou amiga que venha de outro lugar te visitar, né? Você queira entender um pouco, se comunicar melhor com essa pessoa. E aí você pode conversar no Viva Voz, você vai pegar o próprio aplicativo, colocar na opção de fala, e você vai selecionar os idiomas, e ele vai traduzindo instantaneamente tudo que vocês estiverem falando, e assim você consegue se conectar com essa pessoa. Fora isso, também tem uma funcionalidade muito legal de acessibilidade, que você pode desenhar os caracteres ou as letras do que você quer traduzir, que o Google Tradutor também vai entender. Então, o Google Tradutor ele pode tanto te ajudar naquela parte mais prática do documento ou na tradução direta de um termo, ou nessas opções também pelo aplicativo. O aplicativo é super completo, eu recomendo muito, até, assim, é o primeiro aplicativo, um dos primeiros aplicativos que eu baixo quando eu uso quando eu pego um celular novo ou algo assim, e ele ajuda demais, demais mesmo. E é o que eu recomendo também. Alguém da família vem, comprei um celular, vou trocar de celular. Beleza, baixa o tradutor, baixa esses aplicativos aqui do Google que vão ajudar muito, tá? O último produto que eu separei para mostrar para você é a parte do Google Empregos. Então, como eu estava falando lá no começo, na parte do conteúdo, você pode usar o Google Empregos e, enfim, buscar por uma oportunidade direto na busca do Google mesmo. Então você consegue vir aqui e aí você procura, né, o nome da vaga que você quer. Eu quero analista de marketing. Vem aqui, escreve na lista de marketing, emprego, você pode colocar ou vaga, aperta o enter e ele já vai aparecer as vagas que o Google tem em parceria com os sites, né? Então, via LinkedIn, como você pode ver, via vagas.com, que é um site de vagas, né? E aí ele conecta as oportunidades e faz esse fit, né, entre o que você buscou e o que a pessoa, ou que a empresa está oferecendo como vaga. Você pode ver mais vagas, então aqui, ó, clicando no pelo menos 100 outras vagas. E o mais legal de tudo isso é você colocar filtros. Então, beleza, eu coloquei na lista de marketing, eu quero colocar o local específico, então, beleza, quero trabalhar em São Caetano do Sul. Posso colocar a data da publicação, caso eu queira vagas mais recentes.
o tipo, então tempo integral, prestador de serviço, né, MEI, ou meio período, e até buscar pelo empregador específico, pela empresa que você quer trabalhar. E aí você consegue selecionar aqui, então vou fazer até um teste. Ó, na lista de campanhas de anúncios Google, na Propagar e Marketing Digital. Vem aqui, ele já me fala a descrição da vaga, e se eu tenho interesse, eu clico em um dos sites que essa vaga está sendo anunciada. Então eu vou clicar aqui, ó, em trampos.com, que é um dos sites. E eu já consigo saber mais sobre a vaga, a faixa salarial, contratação, quantas vagas tem, e saber mais detalhes da descrição, e clicar aqui, e candidate-se. E aí, vou me candidatar para essa vaga. Então, essa funcionalidade é muito, muito bacana para você estar atento também a estar atenta ou atento, né, às vagas que o mercado está oferecendo. E é como eu falei, você pode tanto, às vezes, né, Carol, eu quero buscar uma vaga em outro local, eu não sei como eu procuro por essa vaga. Aí você volta lá no Google Tradutor, procura, a vaga que eu quero, de português para inglês, analista de marketing. Procuro Marketing Analyst, depois volto lá no Google. Aí ele já aparece aqui. Emprego. Aí ele vai mostrar vagas que estejam nesse idioma, né, que eu coloquei, com esse título e outro idioma. E aí já é um outro filtro que eu posso fazer, né, porque tá em outro idioma, então provavelmente eles querem uma pessoa que fale inglês também. Enfim, aparece oportunidades daquela mesma forma que a gente viu agorinha. Então, essa é uma ferramenta muito, muito legal mesmo, que você pode conectar com as outras e até, como eu falei, você pode usar no lado pessoal, mas você também pode usar como empresa. Eu quero divulgar uma vaga na minha empresa e eu quero que apareça ali. Então, você coloca um dos sites, essa vaga no LinkedIn ou no vagas.com ou em algum outro site que ele já vai conectar automaticamente com a parte de vagas do Google. Beleza? Espero muito, muito mesmo que tenha ajudado essa parte um pouco mais mão na massa. Eu vou deixar aqui alguns materiais que podem ajudar também, que falam um pouquinho sobre cada um, sobre alguns dos produtos. E até que eu separei para vocês o meu vídeo favorito sobre YouTube. E nele tem alguns insights, algumas ideias, números, né, do crescimento do YouTube desde 2018. E eu convido super você a assistir esse vídeo. Anota também alguns dos números que ele está mostrando sobre o crescimento do YouTube e como ele está expandindo e dando voz a todos, né? E não esqueça que vai ter a parte de perguntas. Eu vou separar aqui umas perguntas especiais para vocês e talvez tenha uma delas que tenha a ver com o vídeo. Então, fica atenta de verdade a esse conteúdo que eu vou anexar também. Espero muito, muito, muito ver vocês, me conectar com vocês novamente. Pode me procurar nas redes sociais. Estou com um canal super aberto para a gente se falar. Aqui você consegue, se você pegar seu celular e apontar a câmera para esse código, você vai encontrar já a minha rede social do LinkedIn, né, que é Ana Carolina Martins, o meu nome lá, ou Carol Martins também. Como eu disse, geminiana, então tenho duas opções de nome. Você pode me encontrar nas outras redes sociais também, como Carol Martins ou Ana Carolina. Estou com um canal super aberto para a gente se falar. E eu quero aproveitar esse momento para agradecer por me acompanhar durante essa aula, acompanhar todos e todos os professores que passaram por esse conteúdo. Te desejar muita força, muita sorte e, na verdade, muita luz para muitas oportunidades aparecerem no seu caminho e te desejar um super parabéns por participar desse curso, desse projeto e agradecer de verdade a todos envolvidos nesse projeto. Foi incrível participar. Estou super animada para ver os frutos e todas as conexões que vão vir a partir dele. Muito, muito obrigada. Um beijo e tô super aberta pra gente se falar. Fechado? Um beijão. Tchau, tchau. Rapaziada! Rapaziada! Ué! Rapaziada! O YouTube é um fenômeno no Brasil. Por quê? Por quê? A gente ama tanto esse negócio que somos os vice-campeões mundiais em horas assistidas.
Então não é por acaso que o YouTube tem uma influência tão grande sobre o que é importante em conteúdo e cultura hoje. Mas para a gente conseguir entender isso a fundo, precisamos dar o play e observar os novos comportamentos do consumidor. Aqui o bagulho é doido, hein? Quando dizemos que no Brasil 98 milhões de pessoas acessam o YouTube, isso é um número. Um número gigante, claro. Mas ainda assim, é só um número. E números deixam muita coisa de fora. Números não têm fome, não desafinam cantando Adele. Não dão vexame no casamento. Não tem paixões, amigos e histórias. As pessoas que formam esse número, sim. Cada uma dessas pessoas é um pequeno universo particular, buscando no YouTube coisas novas para aprender, se desafiar ou só para curtir uma zoeira mesmo. E se você prestar atenção, pode ter vários insights muito úteis sobre quem são e o que procuram esses 98 milhões de universos. Ave Maria! O coração chegou a bater. A luta contra o preconceito no YouTube tem várias frentes. Adoraríamos mudar o mundo. Tchim, tchim. E quem sente mais forte o perfume da revolução são os 52 milhões de brasileiros que consomem moda e beleza na internet. É muita sincronicidade, bebê. Mulheres negras. Né, minha amiga? Ó. Mães. Bebezinho, bonequinho com essa roupa vai ficar muito lindo. Gordinhas. Olha, Rabinho. Trans. Você é gay. Tô tão gay quanto você é ótimo em português. Homens também. Hoje para falar sobre cortes de cabelo e tipos de rosto. Quando o seu cabelo tiver esse movimento, aí a gente conversa, tá? Nesse grupo, os padrões já são tendência da coleção passada. Simone Cris é uma dessas pessoas, que depois de boa parte da vida procurando, encontrou no YouTube um reflexo da sua verdade. Ou melhor, milhões de reflexos de milhões de verdades. O YouTube tem um vasto campo onde todo mundo pode se expressar, a diversidade gigantesca, que fala a mesma língua, né, compactua com você dos mesmos desafios. Ao encontrar canais onde finalmente podia se reconhecer, Simone descobriu a grande força do YouTube. Nenhuma outra mídia é tão democrática. Vocês querem se ver. E no YouTube você literalmente se vê, porque são pessoas como eu, como você, que estão ali. Ao ver e interagir com diversos tipos de beleza, as pessoas passam a aceitar mais a si próprias e as diferenças. Em um ano, as buscas por feminismo cresceram 56%. Plus size, 78%. E LGBT, 208%. Mas seu nome? Arielle Sainara, Ashley Taylor Close, Bittencourt, Lemos e Ravassi Cariolans. De repente, questões escondidas há anos ganharam um palco e megafone inéditos. Já que é pra tombar, tombei. O que move quem procura moda e beleza no YouTube é o oposto do fútil. É conexão, curiosidade, empatia. É aceitar o outro e você mesmo. Porque a verdadeira igualdade não é quando todos se parecem iguais, e sim quando todo mundo é livre para ser diferente. É no YouTube que as pessoas se relacionam com os assuntos que mais amam. E aqui, ao invés de serem nichos, cada afinidade é um grupo gigantesco. O YouTube dá a chance para que todas as pessoas possam se reconhecer nele. E essas são só algumas das histórias por trás daquele número gigante lá do começo. Existem milhões e milhões de outras para serem descobertas. Números são importantes, claro, mas no fim das contas, o mundo é feito de pessoas. E hoje, mais do que nunca, dá para conhecer quem elas são e tentar entender o que desejam, para que as novas histórias que vocês forem contar façam sentido na vida de cada uma delas. Agora é a sua vez de dizer o que vem depois do play.
muita melodia. Eba! Viva! Fogos de artifício saindo por todos os lados. Parabéns! Eu sabia que você, quando começou, conseguiria vencer, hein? Durante 4 módulos, 15 horas, nós tivemos aqui, junto com muito aprendizado, com esses professores maravilhosos. Já quero até agradecer aí a professora Carol, que acabou de passar mais e mais dicas de como que a gente usa as nossas habilidades digitais para entrar de vez aí no mundo digital, até porque a gente não sabe tudo do Google, né? A gente só usa muitas vezes um e-mailzinho, usa uma coisa ou outra, agora a gente sabe tudo sobre a ferramenta para estar se aprofundando e usando realmente ela de maneira muito mais potente, agregar muito mais e a gente poder aí aproveitar tanta coisa, inclusive várias coisas, quase tudo gratuito, né? Então vamos aproveitar. Obrigada aí a professora Carol e também quero agradecer a todos os professores, todos os professores que estão junto com a gente, que construíram. Foi uma turma linda de se fazer, vocês viram a diversidade que a gente é, né? A diversidade que a gente pode tudo. A gente conseguiu aí várias professoras trans que vieram trazer os seus conhecimentos nas mais variadas profissões, enfim, e é um prazer estar aqui com você nessa finalização. Quero dizer de todo o coração que você, eu espero que tenha aproveitado muito, que a gente preparou com muito amor, com muito afeto, com muito carinho isso para você que estava fazendo essa construção. São habilidades que são exigidas no mercado hoje em dia, então eu espero que essa seja uma sementinha plantada para que você transforme numa floresta de conhecimento na tua vida, né? Então a gente aprendeu durante esses 4 módulos sobre as tais soft skills, as habilidades subjetivas. A gente aprendeu também sobre identidade profissional, como é que a gente prepara melhor o currículo, como é que a gente busca uma vaga. A gente aprendeu sobre conhecimentos legais e jurídicos, né? De saber quais são nossos deveres, mas também quais são os nossos direitos e como cobrar esses direitos, de que maneira que a gente pode estar pressionando para ninguém passar a gente para trás e a gente ser esperta aí na vida. E também aprendemos, claro, né, não podia deixar de ser, já que é um curso aí com ajuda, com apoio do supergoogle.org sobre habilidades digitais, de como a gente cria a nossa identidade profissional junto com a nossa identidade pessoal e como é que a gente faz esse casamento ser muito rentável para a gente conseguir as oportunidades que a gente deseja. Então, parabéns para você que conseguiu chegar até aqui. Estou muito feliz, hoje para mim é dia de festa total. E eu queria aproveitar para vocês que todo mundo me pergunta muito sobre a Transemprego, como é que funciona. Então eu estou fazendo esse vídeo para explicar exatamente como é que funciona a Transemprego para você que é uma pessoa trans. A Transemprego é voltada para as pessoas trans que procuram uma oportunidade de trabalho dentro do mercado de trabalho, né? Dentro do mercado formal de trabalho no universo corporativo. Então, para essas pessoas, você pode deixar o teu currículo. Uma das formas é deixar o teu currículo. Você vai entrar em tá passando aqui embaixo, ó, www.transempregos.com.br. É super simples, você deixa o teu currículo. Quanto mais você faz completo o teu currículo, maior as tuas chances de identificação com as oportunidades que são colocadas. A segunda coisa que você vai fazer é entrar diariamente nesse site do transempregos.com.br, que você vai ter acesso a vagas. São muitas e muitas vagas que a gente coloca diariamente. Também tem cursos, todos os cursos gratuitos, onde você vai poder participar, fazer, enfim, fica à tua vontade para você estar aprimorando os teus conhecimentos, tá bom? Então essa é a segunda parte. Uma dúvida que as pessoas têm, que elas me perguntam, mas a maioria das vagas são em São Paulo e Rio de Janeiro. A Transemprego é nacional. Ela tem mais de 500 empresas parceiras do nosso projeto, nesses 7 anos de caminhada. Então, sabe o que você pode fazer? Mesmo que as vagas, às vezes, a pessoa só divulga, às vezes ela tem 100 vagas por mês, entende? Ela só divulga uma vaga. Não quer dizer que aquela vaga só que está aberta. Toda empresa, quando está aberta à diversidade, todas as vagas de oportunidades estão abertas a talentos. E são empresas, e por isso que é legal o trabalho da Transemprego, são empresas que são zero discriminação, que não toleram políticas discriminatórias, ou seja, empresas onde a gente pode ser a gente, os ambientes de segurança psicológica do trabalho, eles são respeitados e levados verdadeiramente a sério, tá bom? Então, para você, por exemplo, eu não sou de São Paulo e Rio, nunca aparece oportunidade aqui. Você vai fazer o seguinte, lá no site Transemprego, lá em cima tá escrito, tem um quadradinho escrito para empresas. Você vai clicar no Sou Empresas ali em cima e vai abrir uma lista com todas as empresas, né? Com essas mais de 500 empresas que a gente é parceira. Daí você vai olhar, porque várias dessas empresas, elas têm sede em São Paulo, mas elas são multinacionais.
como é o caso, por exemplo, do Grupo Pão de Açúcar, do Carrefour, a Atento, enfim, são várias e várias empresas que tem em vários lugares do Brasil inteiro. Então você entra lá, vê as 500 empresas, elas estão por ordem alfabética, tá bom? E daí você vê as que tem na tua cidade. Quando você achar as empresas que tem na tua cidade, você vai anotando. Daí você vai entrar lá no Google e você vai procurar o nome da empresa e você coloca, por exemplo, assim, Atento, trabalhe conosco. É só colocar essas duas palavrinhas. Você sempre coloca Atento e trabalhe conosco. O nome da empresa, mais trabalhe conosco. Que vai direto para a página de carreira dessa empresa que tem parceira nossa e que deve ter na sua cidade, tá bom? Lá você vai ver as oportunidades de vagas que essas empresas colocam diariamente, elas vão mudando e vão colocando as oportunidades que existem. E se você achar alguma que você tem aderência, você já se candidata e manda. Se você não achar, quase todos, não é todos, mas quase todos os sites dessas empresas, tanto na parte de carreiras quanto de trabalho conosco, elas têm um lugarzinho para você deixar o currículo de vocês. Então eles chamam de banco de talentos. Nesse banco de talentos você consegue deixar o currículo de vocês lá e consegue fazer com que quando tiver uma vaga dentro da aderência das competências que vocês tenham, tanto dessas competências técnicas quanto dessas soft skills, que agora você já sabe como colocar soft skills, inclusive no teu currículo aí que a professora Ju ensinou, você vai ser chamado, ser chamada para estar fazendo entrevista, para fazer o processo seletivo, tá bom? Então isso são para pessoas que querem trabalhar no universo corporativo. Ah, Maiti, mas eu não tenho perfil para o universo corporativo. Tudo bem. Não é todo mundo que tem perfil para trabalhar dentro de uma empresa, seguir aqueles regramentos que tem em todas as empresas, para seguir regras de dress code, enfim, tudo bem. Se não é para você, eu acredito que você tem um perfil empreendedor. Acertei? Um perfil de empreendedorismo, que você gosta de criar coisas, você gosta de estar nesse rolê, de ver como é que as coisas funcionam, você vende produtos, enfim. Então a gente acabou de criar aqui, da mesma maneira que a gente criou a Transemprego, faz menos de um mês, então notícia quentíssima pra você, a gente acabou de criar o Empodera Trans, que você vai acessar onde? Tá passando aqui, ó, www.empoderatrans.com.br. Você vai estar acessando o Empodera Trans, ela é a primeira rede de empreendedorismo de pessoas trans do Brasil. A gente pensou no Brasil todo. Então, se você tem um negócio, não precisa ter loja, nada. Se você tem um negócio, se você vende algum produto, ou se você, por exemplo, eu sou designer, posso colocar lá? Pode. Eu sou um profissional que trabalho com psicologia, tenho clínica de psicologia, eu atendo. Posso colocar? Posso. Eu sou um advogado trans e quero colocar os meus serviços lá como empreendedor, como negócio. Posso? Pode! E olha, é grátis. Assim como a Transemprego, nada é cobrado, é tudo gratuito. Então coloca o teu negócio lá no Empodera Trans também, que é mais uma forma da gente ir se juntando e vendo que realmente a gente pode tudo, que juntos, juntas e juntos a gente não é só mais forte, não. Repete comigo, juntos nós somos o quê? Imbatíveis. Exatamente, tá bom? Quando a gente se junta, ninguém pode ir com a gente. Então fica com essas dicas aí. Uma delas é do Transemprego, da Transemprego, e a outra é do Empodera Trans, tá bom? Então qualquer dúvida também, eu tô nas redes, você pode vir conversar comigo, você sabe que eu adoro bater um papo, enfim. A gente vai trocando informações, divulgue para outras pessoas. Esse curso Transformação vai ficar online. Você viu que é um curso com acessibilidade completa, inclusive para as pessoas que têm alguma deficiência, para as pessoas trans que têm alguma deficiência, ele tem total acessibilidade, tem tudo isso. Então venha participar, venha junto com a gente, divulgue para outras pessoas. Agora, como eu prometi, tem o certificado. Para conseguir o certificado, logo na sequência aqui, você vai clicar e tem um teste. É um teste com 75 perguntinhas, mas são super simples, que é perguntinha de A, B, C, D e E. Pra ver se realmente você lembra lá das aulas que a gente teve lá no começo, sabe? Da aula da professora Lu, se você lembra dessas aulas todas que a gente teve. E é legal porque a gente vai reativando o conhecimento dentro da gente. Quanto mais a gente coloca o conhecimento, reforça, relembra, mais ele introjeta e começa a fazer parte do nosso repertório, o que é muito interessante. Então responde as perguntinhas. Se você acertar 75% das perguntas, você vai entrar num outro lugar para você receber os dados que você vai passar para mim e vamos ter o seu certificado aí do Transformação em parceria com o Google.org e também com Mães pela Diversidade, tá bom? Então responde agora os testinhos e se você eu errei menos, eu não acertei 75%,
5%. Refaz o teste quantas vezes quiser. Inclusive pode assistir as aulas de novo. Tipo, nossa, isso aqui, o que foi dito na aula da professora Ana, então, referente a essa pergunta? Ah, verdade, eu não lembrava disso. Porque às vezes a gente viu só uma vez e aquele lá não ficou forte na nossa cabeça. Por isso que é bom esse testezinho, porque vai fazer a gente fazer essa memória de lembrança para estar recordando e colocando dentro do nosso repertório e potencializando ainda mais o conhecimento, tá bom? Então, ó, super beijo, responde o teste, agora você é o quê? Você é transformação. E coloca isso no teu currículo, hein? Quando você conseguir a certificação aqui, que você conseguir aí responder as perguntas do teste, que eu tenho certeza que vai ser uma delícia recordar esses momentos, coloca lá a certificação de 15 horas, de 16 horas, porque tem o teste, então de 16 horas no certificado, coloca o certificado, coloca as soft skills agora que você aprendeu, vamos colocar essas coisas, vamos caprichar. E qualquer coisa a gente se encontra aí, seja nas redes sociais, seja na vida, e vai ser um prazer ver você cada vez aí conquistando novos caminhos, voando alto, iluminando outras pessoas com o brilho que você tem, tá bom? Super beijo, adorei, tamo juntos pra sempre, até o próximo projeto, beijo!